Fala aí galera, beleza? Com você aqui mais um vídeo. No vídeo de hoje nós estamos aqui reagindo ao Tudo de Errado com Marvel Spider-Man do Arcticus. Simbora! Isso aqui a gente já sabe. O conteúdo a seguir é uma paródia do quadro Everything Warmed, do canal Cinema Sins. Todo vídeo trata-se de um conteúdo humorístico, os reais sentimentos do criador do vídeo perante o jogo em questão não são retratados aqui. Neles tem intenções de ofender os criadores do jogo, sua franquia, o jogo em si e as pessoas que gostam do jogo. O criador deste vídeo também espera de coração que você se divirta e que dê algumas risadas durante o vídeo. Caramba, meu irmão. Spoilers. Que jogo bom, cara. Ele não conseguiu, gente. Mas é aquilo, gente. Esse jogo é espetacular, cara. Pensar que, tipo... Olha só, cara. É um jogo tão espetacular que o Arcticus teve que botar ali o spoiler. Que jogo bom, meu irmão. Ele teve que admitir, ele teve que jogar toalha. Esse jogo é muito bom, parceiro. Mesmo com tudo de errado, esse jogo é bom, meu irmão. Ele teve que jogar toalha, parceiro. Até o Arcticus teve que jogar toalha. Então, tipo, é aquilo, cara. É difícil pensar que um jogo que é tão bom conseguiu errar tanto, parceiro. Os caras acertaram tanto no primeiro jogo e depois erraram tanto no jogo seguinte. É difícil, mas vamos nessa. Eu vou adiantar um monte de pecados logo de cara só pela dublagem não ter traduzido o nome dos personagens. Isso foi algo que me incomodou. Isso é um problema, cara. Eu não entendo exatamente o que acontece. Não sei se é a Disney, se é a Marvel, se é a Sony. Eu não sei quem é que faz esse negócio aí de tipo... no lugar de a gente botar o nome do herói, a gente vai botar Spider. Fala Spider, tá legal, gente? Não é Homem-Aranha. Não é aranha. Não é homem. Não, é Spider-Man. É o Spider-Man. É o Sandman. É o Rhino. Não é Rhino, é Rhino. É o Vulture. É o Vulture. Cara, pelo amor de Deus, gente. Que palhaçada. Gente, é só botar o nome dos caras. Tombstone. Quem é que fala Tombstone? Isso aqui não é Estados Unidos, não. Isso aqui é Brasil, cara. Pelo amor de Deus, os caras não teve a capacidade de, tipo, alguém pra dizer, mas é porque fica estranha a dublagem. Cara, isso aqui não é uma animação e nem um filme. E em animação e filme os caras não fazem isso. A animação e filme, que os caras fazem isso de acordo com o movimento do lábio, o movimento da boca ali dos caras, que é um trabalho muito mais difícil de fazer de dublagem, os caras não fazem essa palhaçada. Imagina fazer isso num jogo, cara. Onde os caras, literalmente, a gente viu, eu acho que 2 jogos, já tem 2 jogos que eu comentei sobre questão de dublagem no vídeo do Arcticus. É sério que agora que isso vai dar um problema nesse jogo? Vai te catar, parceiro. 2018. Então vamos lá. Spider-Man, Silver Sable, Mr. Negative, Vulture, Black Cat, Kingpin, Scorpion, Tombstone e Taskmaster. Isso aqui são quadrinhos do Homem-Aranha? O Peter Parker deu o direito do Homem-Aranha pra eles? Se não, quem é o Homem-Aranha dessa história? Isso é uma coisa que a gente se pergunta muito, porque basicamente isso tem muitas vezes acontecendo. O que acontece? Os caras colocam esse negócio aí de que, gente, você tem personagens, você tem quadrinhos desses heróis. E aí, então, o que seria esses quadrinhos? Basicamente, seria como se pegassem e os heróis fossem tratados como celebridades. Então, você teria direitos autorais desses personagens usados para fazer quadrinhos, para fazer obras criativas. É um pouco complicado esse trabalho aí. Eu não entendo muito de como isso funciona, mas basicamente você tem isso realmente nas histórias. Você tem isso, por exemplo, aparecendo lá no Aranhaverso. O Miles pega um quadrinho aleatório dele e mostra as mesmas situações que ele tá passando quando ele vira Homem-Aranha. Provavelmente eles usam um nome falso lá, eles dão um nome falso pra... coloca qualquer nome aí, qualquer nome. O Peter fala, usa aí o nome de Ben Reilly. Manda um Ben Reilly aí do nada, um Ken Parker. Manda um nome aleatório aí qualquer. E vai indo. Mas muitas vezes é isso. Você tem histórias semelhantes às deles e tal, ali no quadrinho. Mas muitas vezes ela não usa o nome verdadeiro dele e tudo. Então são histórias bem modificadas e tal, pra funcionar como quadrinhos. Mas ao mesmo tempo eu não sei como isso funciona, porque a gente não vê o Peter, por exemplo, ganhar dinheiro com isso. Se isso aí for feito, por exemplo, eles pegam o nome do herói e simplesmente colocam. Parceiro, isso aí é o mais alto nível de plágio que a gente já teve dentro do universo em si dos super-heróis. Hackerman. Exposição de background através de jornais. Eu nunca pensei que eu ia dizer isso na minha vida. Atenção, mobilização nível 4.
Eu nunca pensei que ia ouvir isso na minha vida. Local Torre Fisk. Fisk? Em inglês e espanhol é Fisk. E por sinal, a música que toca nessa parte é sensacional, mas ela tem copyright, então eu não posso deixar tocando. Olha, eu sei que ele pode simplesmente cortar a parte que foi atingida com a teia, mas isso é muito nojento. Sei lá, cara, tipo, eu acho que é de boa, né, parceiro? Porque essa teia em si, ela não é orgânica. Eu acho que se fosse a teia orgânica, isso seria nojento. Mas, na verdade, é um produto químico, que é uma coisa bem interessante do Homem-Aranha, que é o que acontece. Só o Homem-Aranha em si poderia produzir esse composto químico que forma as teias dele. Porque só o Homem-Aranha tem um conhecimento instintivo e biológico. Olha só, a picada da aranha, ela deu um conhecimento instintivo e biológico para ele saber como funciona, como reproduzir uma composição química semelhante às teias de uma aranha de verdade, meu irmão. Olha que viagem, parceiro. Muito maneiro isso. Eu acho muito interessante que, tipo, tem coisas que são inerentes do personagem e também dos poderes do personagem, então é exclusivo dele. Mas aí também maluquice de Aranhaverso, Saga do Clone e 1000 pessoas tendo os mesmos poderes do personagem. Pronto, acaba com todas as individualidades do personagem, todos os elementos únicos que formam o personagem. E aí, então qualquer aleatório pode fazer isso. Vilão andando tranquilamente ao invés de matar o policial logo. Se ele sair daquele prédio, já era. Então eu vou... Você vai... o quê? Demolir o prédio? Matar o Fisk? É hoje, William. Pô, ele vai invadir, né, parceiro? Ele vai impedir o cara de fugir. Mas também, tipo, ficou muito sem... Você vai... Por que você não fala? Por que esse menino não fala? Tem vezes que, tipo, parece que o jogo já trabalhava desde essa época que o Peter é meio idiota. E o pessoal tem mania de fazer isso. Como o Peter é um personagem piadista, eles fazem que ele seja idiota. Porque dentro da concepção de Hollywood e desse pessoal todo de comédia, a graça de uma piada é um personagem burro fazer piada. E não um personagem simplesmente usar... Porque, tipo, o personagem tem que ser burro pra fazer piada. Não pode ser um personagem realmente inteligente fazendo humor. Não. Tem que ser burro. Tem que ser jovem. Tipo, os caras colocam ali, como o Articus falou, um background enorme em jornais ali atrás do Peter. Mas não, ele tem que ser burro quando ele estiver fazendo piada. Tantos anos de experiência, ele tem que ser burro fazendo piada. Ah, vai te catar, parceiro. Acho que isso já é um saco hoje. Eu contei pelo menos 8 atiradores e nenhum conseguiu acertar um único tiro no Homem-Aranha. Lá vai! É o nível de agilidade dele. Eu sei que o Articus tá aqui só fazendo piada, saquei. Mas, tipo, é o nível de agilidade do Peter, cara. É muito absurdo. Cara, pra você ter uma ideia, se o Homem-Aranha fosse retratado direito, nenhum desses caras fosse... Esses caras aí teriam dificuldade de ver o Homem-Aranha passando, porque a movimentação dele é rápida. Pra você ter uma ideia, os caras teriam dificuldade de ver ele fazendo. Os movimentos dele são extremamente ágeis. O CM quase mostrou isso, quase mostrou esse nível de agilidade. Só que quando mostrou realmente, tipo, tem uma cena lá que é quando o Tony Stark pega e vai lá mostrar: aqui não é você, Peter? Vai lá recrutar o Homem-Aranha. Vários motivos pra eu odiar essa cena e pra eu odiar ainda por cima Guerra Civil e Homem-Aranha do Guerra Civil, mas deixa tudo isso de lado. Ah, então mostra lá, cara, eu tive que passar essa cena várias vezes. Eu tive que voltar várias vezes pra ver essa cena. Por conta que eu não conseguia... O que foi que ele fez aqui? Quando eu vi, eu tipo... Caramba, foi muito rápido, meu irmão. Porque é muito rápido o movimento do Homem-Aranha. Se bem retratado, o Homem-Aranha é literalmente um personagem que ele passa voando, às vezes, pelas situações e só deixa a teia. Você só vê a teia ali passando. É muito rápido o Homem-Aranha fazendo as coisas que ele faz. Ei, aonde você vai? Eu tô decepcionado que o Peter não deu um cuecão nesse cara. Seria top, meu irmão. Pega! Aquele cara morreu. Oi, Johnny. Calma, parceiro. Tem gente que cai de altura maior do que essa e não morre. Esse cara, e ainda por cima, ele caiu em cima de outro cara. Então amorteceu a queda. Então, no máximo, ele quebraria alguns ossos. Deu uma de Batman. Todo é esse? Tô vendo um filme de super-heróis. Existem filmes de super-heróis no universo onde existem super-heróis. Isso é bastante confuso. Cara, eu acho que é que nem existir obras de jogadores de futebol, mesmo tendo jogadores de futebol. Acho que é que nem ter filme policial tendo policiais. Eu acho que é que nem, tipo... É uma retratação da vida real. Só que de uma forma mais fictícia. Então, pra eles aí, super-herói é realidade. Só que pra gente é ficção. Então, é confuso pra gente. Eu me lembro que, por exemplo, eu tava assistindo ontem. Ontem mesmo eu tava assistindo... Não, ontem? Ontem... Não, anteontem eu tava assistindo Liga da Justiça, o desenho clássico.
E então tem um episódio lá chamado Lendas, onde a parte da Liga da Justiça vai lá pro universo alternativo. Onde nesse universo alternativo eles encontram o Grêmio da Justiça. E aí, então lá o Jon Stewart, ele pega e fala: esses caras tudo eram personagens de histórias em quadrinhos que eu lia, gente. Eles eram personagens de gibis. Aí então, tipo, você pega lá e, tipo, gibis. Tem histórias em quadrinhos que o Jon Stewart lia e que inspiravam ele a ser super-herói. É muito bagunçado isso, mas é interessante ao mesmo tempo. É legal. Vamos ver se a segurança deles é boa mesmo. Esqueceram de atualizar o kernel. Hackerman 2. O retorno de Peter Parker. Olha só, Conte. eu fiz isso. Você já fez algo que realmente importasse? Prendeu Rhino, Escorpião, Electro, Abutre, salvou dezenas de pessoas, inspirou outras pessoas a fazerem o certo. Eu posso continuar se você quiser. Sem mim. Cara, literalmente, meu irmão, Atticus falou tudo, parceiro. Jogou na lata, cara. Jogou na lata, parceiro. E o pessoal depois pega e vai lá e faz o quê? Pisa no Homem-Aranha. Vê uma história em quadrinho do Homem-Aranha. Tipo, o pessoal fala do segundo jogo, vê um quadrinho do Homem-Aranha que você vai ver que o segundo jogo é até leve. O segundo jogo, apesar de ser horrível, é até leve quando o cara pisa no Homem-Aranha. O Homem-Aranha é incrível, tá legal, gente? O Homem-Aranha tem muitos feitos na conta. E o Homem-Aranha em si, eu digo uma coisa, o Homem-Aranha é incrível até na vida real. Sim, na vida real esse cara é incrível. Vocês sabiam que a venda desse cara, os direitos autorais dele foi vendido pra Sony, e a venda deles salvou a Marvel. E a Marvel pisa nesse personagem, é incrível. A história te mantém sob controle e ficará livre. E isso será sua culpa. Vilão com mais argumentações que o protagonista. Afinal, o cara não é chamado de rei do crime à toa. Peraí, volta aqui que eu não ouvi o argumento do cara. Ficará livre. E isso será sua. Ele salvou dezenas de pessoas, inspirou outras pessoas a fazerem o certo. Eu posso continuar se você quiser. Sem mim, a história te mantém sob controle e ficará livre. E isso será sua culpa. Vilão com mais argumentações que o protagonista. Afinal, o cara não é chamado de rei do crime à toa. E, cara, tipo, literalmente, o Peter poderia contra-argumentar da seguinte maneira: eu vou botar todo mundo na cadeia. Simples assim. Porque se o que mantém o crime sob controle é um criminoso, então o crime não tá sob controle, o crime tá à solta. Ele só não tá tão descontrolado quanto ele poderia estar. E isso significa, na verdade, até mesmo que você tem uma polícia que não consegue cumprir o trabalho dela, porque se a polícia cumprir 100% do trabalho dela, os criminosos não vão ter chance de poder causar o caos na cidade. Você não tem uma prefeitura competente, você não tem um governo competente, você não tem uma segurança competente. Só falta agora o super-herói não ser competente o bastante pra botar todo mundo na jaula. O Fisk não recebeu um único arranhão. Eu vou destruir você. Pelo menos a roupa deveria arranhar, né? Eu não sei o que você tinha contra a mesa, mas tá aí. Você destruiu ela. Tá feliz agora? Seu monstro. Um mês! Em um mês você vai sentir a minha falta. Foi o que a minha ex-namorada me disse. E cá estamos nós. Desculpa o atraso, eu... Essa foi braba. Presságios do fim do jogo. Está no ar apenas os fatos com J. Jonah Jameson. Sinceramente, esse programinha é sensacional e merece um pecado a menos. Bom dia, Jonah. Você vai falar alguma coisa bacana sobre mim? Ele vai, mas não vai ser você que vai estar controlando o corpo. Oh. Org! Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, não faz mais isso. Você não sabe o quanto eu odeio essa HQ, parceiro. Pelo amor de Deus, nunca mais mostre esse negócio pra mim. Davis, o que tem aí? Chinês. Tem um chinês aí dentro. Bom, pode trabalhar. Pelo menos oferece o chinês ao cara, mano. Você... Pelo menos oferece o chinês, não. Essa foi boa. Não, agora, gente, eu vou fazer isso assim, gente. Quando eu estiver aqui comendo um hambúrguer, eu vou dizer... O cara vai me perguntar, o que você tá comendo? Um americano. O quê? Você tá comendo um americano? Aí então o cara vai pegar e vai sair. Não, oferece o americano. Não. Ai, não, cara, gente, é muito bom isso aqui. Que não gostou, eu sinto muito, mas o traje desse jogo é simplesmente incrível. Com certeza, meu irmão. Eu não sei como alguém pode olhar pra esse traje e não gostar. Esse traje, ainda por cima, ele tem um significado da Sony, dizendo, esse é o nosso Homem-Aranha. Receba o nosso Homem-Aranha, receba o nosso Peter Parker. E é maravilhoso, é muito bem feito, muito bem trabalhado, que traje lindo. A primeira vez que eu vi esse traje eu fiquei apaixonado.
Tem uma parte dele que às vezes eu não curto, que às vezes parece que na verdade o vermelho é laranja. Pra mim, tipo, o vermelho do Peter nesse jogo, até mesmo tem muitas vezes que está na gameplay ou em cinemáticas, que ele fica muito alaranjado. Eu não sei se é a claridade, se é a iluminação, mas, tipo, pra mim tem que ser vermelhão. Pra mim, Homem-Aranha tem que ser um vermelho extremamente forte. Nada puxado pela outra cor. Não pode puxar pra um laranja, não pode puxar pra um, como é mesmo, pra um ruivo. Não, tem que ser vermelho, meu irmão. Puro vermelho. Charapasta, ou você morre. Aí ferrou. Ela morre se me notarem. Preciso atacar em silêncio. Interrompemos o Homem-Aranha para trazer a vocês Metal Gear Solid. Oi, Pete. Eu odeio essa Mary Jane. Simples assim, parceiro. Eu odeio essa Mary Jane. Desde esse jogo eu já odiava. Alguém pode dizer assim, ah, mas esse jogo ela é tolerável. Sim. Mas eu acho ela ainda um saco. Eu ainda acho saco essa personagem. E outra coisa. Eu também odeio esse negócio da Mary Jane com esse cabelo de água de salsicha. Pelo amor de Deus, coloca o ruivo dela. Qual o problema de fazer a Mary Jane ter um ruivão? Também detesto a Mary Jane Repórter. Então, por mim, adicionava aí mais 6 pecados, parceiro. 6 pecados fácil. MJ, essa reação foi lenta, hein? Oi, Greg. Pra um cara que se reage rápido. Vamos precisar de outra matéria de capa. Cara, como eu disse Não sei, a reportagem sobre o expressionismo? Pensando bem, acho que dá pra ser hoje. Chantagem indireta. Com licença, senhor. Você não pode... Eles não se parecem de maneira alguma com policiais. Por que você foi tentar pedir pra eles saírem ao invés de você sair correndo? Também não sei. Tava tentando chegar na saída quando te vi. Ah, é verdade. Isso tudo que a Mary Jane acabou de falar é um flashback. Aleluia, botou um pecado. WhatsApp. Adorei ver vocês juntos de novo. Peter, Mandou bem aí, Arthur. É claro, pelo Stanley a gente tem que tirar um pecado, cara. Pelo Stanley, sempre, parceiro. Essa máscara pode estar ligada a gente perigosa. Vilão óbvio é bastante óbvio. Acha que o Sr. Lee sabe mais do que tá dizendo? Não, eu acho que ele só teve um flashback estranho, ou sei lá. O que implica que ele realmente saiba mais do que está dizendo. O que o guarda falou? Não necessariamente, ele poderia estar tendo um flashback estranho, por exemplo, da infância dele. É assim, tipo, essa máscara poderia trazer memórias traumáticas da sua terra natal e não necessariamente algo relacionado ao crime em si. Ao mesmo tempo, sim. Ele pode estar... nesse caso, ele realmente está sabendo mais do que está falando. Mas, antes da gente saber o plot total, não necessariamente. Eu queria poder perguntar, mas ele morreu. Quem fez ele soltar o Shocker não quis deixar pontas soltas. Droga. Pelo vídeo de segurança, parece que o guarda estava num tipo de transe. E pode ser iluminação, mas parecia que os olhos dele estavam brilhando. Vocês já viram muitas coisas estranhas nessa cidade. Um homem com traje de rinoceronte, um cara que solta teias, um cara que controla a eletricidade, entre várias outras coisas. Mas os olhos brilhantes de alguém numa filmagem, vocês acham que é iluminação? Uau. Realmente, eu tava vendo isso outro dia. Literalmente, cara, eu amei essa cena quando eu assisti. O que aconteceu? Mais uma vez, tava assistindo Liga da Justiça. Anteontem. E aí, então, tem um episódio onde o Barry, ele pega e ele só fica controlando... Ele enfrenta o Grodd, basicamente. Aí, então, ele encontra lá o Solovar. E o Solovar fala pra cima dele. O Solovar fala. Aí, então, depois de um monte de confusão, ele chega lá pro Lanterna e fala... Cara, a última coisa que eu me lembro é de um gorila falando comigo. Aí, então, o John fica... Cara, um gorila falante... Aí, então, tipo, eu olhando pra esse e dizendo, cara, você tem um anel alienígena. O cara aí do seu lado é o homem mais rápido do mundo. E você tá reclamando. E você tá, tipo, duvidando de um gorila falante. Poxa, meu irmão. Aí, então, tipo, o próprio Barry pega e fala, cara, a gente tem um número de um marciano na nossa lista telefônica. Acho que a gente merece, acho que eu mereço o viés da dúvida, não acha? Eu disse, finalmente, alguém entendeu que, poxa, vocês já viram absurdo demais. E um gorila falante é demais, pelo amor de Deus. Aqui, mesma coisa. Existem os Vingadores aí nesse universo. Não só existe o Homem-Aranha, existem os Vingadores, existe os X-Men, existe tudo quanto é super-herói. Cara, com olho brilhante é o de menos, cara. Todo mundo aí já apareceu com olho brilhante. Tá me assustando, Herman. Você não costuma ter medo das pessoas. Eu nem sei se esses caras são pessoas. Pode ter qualquer coisa por trás das máscaras. Bom, definitivamente são pessoas.
Mas ele não sabia. E detalhe, ele realmente tá certo. Podia ter qualquer coisa por trás das máscaras. Sem falar que, tipo, o Yuri falou. Os olhos do cara brilharam. Então, tipo, vai que eles realmente são fantasmas. Ou demônios. Que foi isso que o Peter pensou. Vocês são fantasmas ou espectros? Ainda tá na minha lista enfrentar fantasmas. Eu ainda não lutei contra fantasmas. Se vocês forem... Bem, todo fantasma é um espectro, mas nem todo espectro é um fantasma. Então, quem sabe? Você sabe que justiceiros não podem invadir e fazer buscas ilegais. Eu sei. Por isso eu trouxe um mandado. Aí, ó. O que eu tô falando, tá muito laranja esse traje, parceiro. Isso me incomodou demais, parceiro. Cara, tem que estar vermelho demais. Tem que estar muito mais vermelho. Deixa de fazer uma busca totalmente legal. Você deveria prender ele, não oferecer uma busca legal. E como é que ele vai prender o Homem-Aranha, meu irmão? Quero ver tentar, parceiro. Quero ver tentar. E detalhe, é aquilo, cara. Você se pergunta, eu prendo um vigilante que tá combatendo o crime e que tem superpoderes e pode me ajudar a combater inimigos que tem superpoderes que eu não posso combater? Ou eu deixo ele solto e deixo ele me ajudando? Eu acho que eu escolheria a segunda opção por conta que... Eu acho que ninguém tá afim de levar uma surra de um cara com luvas sônicas. Ele já invadiu diversas propriedades privadas. Por um bem maior, parceiro. Ninguém morreu com isso. Depois da Casa de Não Leões, sei como. o Clarim me botou na reportagem de rua. Ou seja, posso me dedicar a histórias reais como essa. E os demônios. Você sabe que quanto mais se aproxima, mais se torna um alvo, né? Se eu me aproximar, nossa chance de detê-los aumenta. E a sua chance de morrer também aumenta. O Articus entendendo por que eu tenho raiva disso. Invasão de propriedade. Saneamento impar, Ed falando. Eu preciso encontrar uns itens que foram levados acidentalmente de uma caçamba aqui no... Número da caçamba. Se seu antigo locador jogou todos os seus itens no lixo, e eu digo todos os seus itens, então ele com certeza sabe que você é o Homem-Aranha. Não deve ser tão difícil. Achar um pendrive minúsculo em 30 toneladas de lixo. São anos de pesquisa naquele pendrive. Tudo que eu fiz desde o ensino médio. Ou você fez muita pouca pesquisa, ou seu pendrive é gigantesco. Tá. Pois é, meu irmão, que é isso? Desde o ensino médio você tem 22 anos. Você começou a ser Homem-Aranha aos 14, 15 anos. Parceiro, meu irmão. Cara, você tem que aí 8 a 7 anos de pesquisa, parceiro. Como é isso? Meu irmão, que pendrive é esse que aguenta esse tudo de pesquisa? Esse aí é o melhor pendrive do mundo. Me passa ele aí, por favor. É só um assunto pessoal que eu planejei há algum tempo. Mas, por favor, cuide bem daqui. Representa a minha melhor parte. Vilão falando muito literalmente. Uma dica sobre falar em público. É só imaginar todo mundo sem roupa. Isso é, no mínimo, perturbador. É um truque que realmente o pessoal faz. O pessoal fala desse truque nos Estados Unidos. Teve um episódio do Bob Esponja que falava sobre isso. O que acontece? Se você imaginar todo mundo sem roupa, você pega e todo mundo fica basicamente... Faz todo mundo... A vergonha passa pros outros. Você sente vergonha dos outros. Você fica rindo dos outros, praticamente. E aí, então você não fica com tanta vergonha. Porque, tipo, se todo mundo tá pelado e você não tá pelado... Se todo mundo tá só com roupa de baixo e você não tá com roupa de baixo, eles estão passando vergonha, não você. Então isso te distrai da sua vergonha. Vilão com celular na cadeia e uma conexão boa o suficiente com a internet para fazer ligações de vídeo em alta qualidade. Salvando o vilão. Parceiro, realidade do Brasil, meu irmão. Realidade brasileira, parceiro. Vilão na cadeia, criminoso na cadeia, tem tudo. Os caras conseguem tudo na cadeia. Isso aqui pra mim é o de menos. De outros vilões. Peter Parker seria ótimo com o Cinema Sins. Esse é o plano! Deadlift. E novamente ninguém morreu com uma coisa dessas. Por favor, não faz porrada. E esse foi o jogo do Homem-Aranha. Obrigado por assistir esse vídeo. Essa cena é muito braba, parceiro. Eu me lembro que tinha uma parte que, se eu não me engano, eu acho que foi cortada dessa cena. Porque tem muita coisa cortada. Eu sei disso por quê? Porque eu vi o primeiro trailer e tinha muita coisa que foi modificada na história do jogo. Se eu não me engano, tinha alguma coisa falando de indústria Sparker, algo assim. Tinha uma cena, por exemplo, onde ele enfrentava o Senhor Negativo e então ele começava a cair de lá de um prédio. E então os vilões dele iam aparecendo um por um e derrubando ele.
Você tinha uma parte nessa cena onde ele entrava no avião, tentava entrar, e todo nada aparecia um vilão, o próprio Senhor Negativo, e pegava o pulso dele, começava a mexer com a cabeça dele. Ô, Miles. Miles? As pessoas vão implorar por sua ajuda, mas você não poderá salvá-las. Escuta, palhaço. Interrompemos o Homem-Aranha para trazer vocês o Coringa. Peter, acorda! Vai, fala alguma coisa, por favor. Nesse momento eu jurei que o Peter tinha morrido e que o Miles ia ser o protagonista jogável daqui pra frente. O jogo me enganou. Cara, eu vou ser franco, o mais incrível dessa cena é, tipo, o Miles tá de boa e o Peter tá caído no chão. Tipo, o Homem-Aranha, gente. O cara que enfrenta o Duende Verde o tempo todo. Um vilão que joga bomba nele. O cara joga bomba nele. E ele não fica caindo no chão. Ele levanta e continua lutando. Eu tenho a HQ caído entre os mortos aqui, gente. O início da HQ é literalmente ele caído ali no lixo. E do nada ele levantando, correndo, porque o Duende Verde jogou uma bomba ali. Vocês acham realmente que esse cara ia ficar caindo no chão, gente? Pelo amor de Deus, vai te catar. É realmente... E tipo, isso pra mim sempre foi E, gente, isso foi um problema desde o início. Isso já mostrava que a gente já tem um problema no jogo, que é o quê? Você tem o Miles já de cara. Por que o Miles é um problema, João? Porque o Peter não é maduro bastante aqui. Por 3 motivos. O primeiro, o Miles em si, ele é um problema em todas as mídias que ele aparecer, porque ele traz o risco de ser um personagem que a escrita ruim dele, que é a base do personagem. O personagem, ele é mal escrito desde a sua origem. Nas HQs, ele era mal escrito. E se ele era mal escrito nas HQs, qualquer obra que traz ele bom, qualquer obra que você gosta dele, são obras que não são fiéis às HQs. Então, se eles fossem fiéis às HQs aqui, naturalmente o personagem ia ser ruim. Então, você tem um personagem que qualquer vacilo ele fica ruim, porque se o princípio dele é ser ruim, então toda variante corre o risco também de seguir essa base, de acabar sendo ruim também. Em si, na verdade, ele não era tão ruim no início das HQs, ele até era, assim, era considerado um personagem mais ou menos apenas. Era bom, relativamente bom, mas com o tempo o pessoal foi todo mundo cravando que não, mais ou mais é horrível. Nas HQs o personagem só caiu em vendas. Ele vende mal, muito mal. Aí então, além desse problema de você ter um personagem que claramente qualquer escrita ruim, você já volta pro base dele, então você puxa toda uma legião de fãs enraivecidos e você traz uma chuva de histórias mal escritas, já é um problema. Segundo problema, a falta de exclusividade do Peter. O Peter não ser o único personagem com o qual você joga nesse jogo, ou o único protagonista já nesse jogo, mostra literalmente como o jogo, esse tempo todo, ele nunca deu exclusividade ao Peter. Ele deu exclusividade ao Miles, mas ele não deu exclusividade ao Peter. O único jogo que você joga... Você não tem um jogo no Marvel Spider-Man, na franquia inteira, que você joga só com o Peter o jogo inteiro. Mas você tem um jogo do Miles, na franquia, que você joga só com o Miles. É um spin-off, que você joga só com ele. Spin-off não, né? Seria uma DLC, basicamente. Que você joga só com o Miles, mas você não tem isso pro Peter. Isso já causa uma grande raiva, porque você tem essa divisão. Você tem os fãs do Peter e você tem os fãs do Miles. Às vezes quem gosta do Peter também gosta do Miles. Eu sou um desses casos. Eu gosto do Peter e gosto do Miles. Mas até eu, que gosto do Peter e do Miles, eu gosto que o Peter tenha sua exclusividade. Eu gosto que o Peter tenha o seu protagonismo sozinho. Porque o Miles, ele traz vários problemas de lore, e ao mesmo tempo ele é um personagem que a escrita dele, a proposta dele, é substituir o Peter. Essa é a proposta do personagem. Alguém pode dizer, não, mas eu gosto do Miles. Tá bom, você pode gostar do Miles. Mas a proposta dele é essa, é substituir o Peter. E eu detesto essa proposta. Aí então eu tenho muita raiva, às vezes, do Miles. Não tanto por causa do personagem, mas por causa da proposta que gira em torno dele. E por causa do objetivo sempre dele. E acaba que é realmente isso que acontece no segundo jogo. Ele substitui. Eu odeio esse negócio dele, tipo, eu também sou o Spider. Não, você não é o Spider, cara. O Spider é o homem, é Peter Parker. Você pode ser qualquer coisa menos Homem-Aranha. Você pode usar um manto, você pode sair por aí soltando teia, pode ter os poderes, mas você nunca vai ser o Homem-Aranha. A sua queda em quadrinhos é a prova disso, parceiro. É a sua principal prova de como você nunca vai ser o Homem-Aranha, parceiro. A venda baixa do segundo jogo, abaixo do primeiro, é a prova disso. Você ter vendido menos e ter feito menos sucesso no seu segundo filme é a prova disso. A prova de que você é um personagem que nunca vai poder ser o Homem-Aranha tá sempre escrachada aí.
E o terceiro e principal ponto negativo é literalmente como, no final das contas, isso sempre deixa o Peter... Ele sempre tem que deixar o Peter de lado. Olha só, nessa cena aí, o que aconteceu? O Miles tá de boa, o Peter tá de lado. Sempre quando o Miles aparece, o Peter tem que ficar de lado pro Miles ter algum brilho. Se o Miles não estiver sozinho, ele não tem como brilhar. Então o que você vai ter que ter? Substituição. Então o Miles é um personagem com muitos problemas, cara. Eu gosto dele. Tem muita coisa que eu gosto do Miles. Eu assisti Aranhaverso no cinema. Mas tem muita coisa que eu tenho raiva desse personagem por conta de como o pessoal escreve, de como ele é construído e também da proposta principal dele. No final das contas, não importa o quanto eu tente gostar desse personagem, no final, a lore final dele sempre vai ser substituir o Peter. Para! Não! Chega! Precisamos ir! Agora! Personagem sendo salvo no último segundo, seguido da revelação que o personagem antigamente bonzinho agora é o vilão. Olha, pra mim isso não fez o menor sentido. Por que o Martin Lee não tá usando a máscara? Pra mim isso também é um ponto negativo. Eu sei que não me conhece, mas eu só queria dizer... Eu sei como se sente. Eu sei que você tá sofrendo pelo luto e tal, mas você pelo menos podia ter dito obrigado. Não precisava ser um otário. Oi, então, no que tá pensando? Tô pensando que estraguei tudo. E uma criança perdeu o pai. Olha, cara, eu sei que você tá se sentindo culpado, mas a culpa não é sua. Você não tinha chance nenhuma de impedir 3 homens-bomba ao mesmo tempo. E acima disso tudo, você não tinha como saber que o Martin Lee estava atrás do Norman. Ah, e mais uma coisa. Eu falei com um detetive sobre interrogar os demônios presos. Eles todos alegam que o Martin Lee tem o poder de, entre aspas, corromper as pessoas. Corromper? Como assim? Disseram que é tipo um controle de mente que desperta o seu lado negativo e faz você fazer as coisas que não faria normalmente. Parece meio absurdo. Falou o cara que consegue andar em paredes. MJ seria ótima com o Cinema Sins. Falou tudo, MJ MJ. tava certo. Esse lugar tá lotado de demônios. Eu tenho que apagar esses caras e depois dar uma olhada geral. Só uma coisa, sobre a parte onde o Peter se sente culpado, isso obviamente acontece por causa de quê? Porque o Peter, ele tem esse aspecto de carregar o peso do mundo nas costas. Ele gosta de ser o jovem Atlas da situação sempre. Então, você tem o Peter sempre acabando tentando segurar os pesos, as dificuldades, sempre tenta ser o cara que segura tudo, por conta que ele absorve todos esses problemas. É o que diz o ditado do Tio Ben. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E por ele ter poderes, ele sempre acha que ele tem a responsabilidade de salvar todos e de fazer tudo sempre certo. Porque a única vez que ele não fez isso, o Tio Ben morreu. A única vez que ele não assumiu as responsabilidades pelos poderes dele, alguém sofreu feio. Então ele sempre acha que alguém, quando sofre, é porque ele não fez o bastante. É porque ele não usou seus poderes da forma correta. Então ele tem isso é ao mesmo tempo que um ponto positivo, é um defeito do personagem. E tá aí, um defeito que humaniza o personagem, que traz um personagem bom e interessante. Aí você chega no segundo jogo, é um lixo isso. Já assisti vários filmes brasileiros e em todos eles apagar alguém significa matar alguém. Homem-Aranha assassino 100% confirmado. Só tem um detalhe, isso aqui é americano. Uau, quanto show off, parceiro. Exibição parcialmente desnecessária. Muito show off. Parcialmente porque ele deu um ataque no fim. Ela deveria ter pelo menos quebrado um osso com essa queda. Na próxima vez que se meter... Então, tecnicamente a Silver Sable, eu não sei se ela é super treinada ou é um tipo de viúva negra da Shopee. Por conta que tem isso, a Silver Sable, ela várias vezes parece ser mais do que um humano normal. Não vou ser tão gentil. Bom, foi você e o seu grupinho de mercenários que se meteram primeiro. Sinto meu poder crescendo, se alimentando da minha raiva. Meu pai diria que eu perdi o caminho do equilíbrio, mas ele nunca entenderia. O único jeito de enfrentar um monstro é se tornando um. Olha, isso não é verdade. E você que está assistindo esse vídeo, tenha isso na sua mente. Não vale a pena se tornar um monstro para derrotar outro monstro. Você vai machucar muito mais as pessoas que você ama do que o monstro que você almeja machucar. Então, por favor, não se torne um monstro. Falou tudo, Árticos. Combater um mal com mal, combater fogo com fogo não dá certo. Por conta que se você se torna um... Porque se você se tornar um monstro, você se torna o mal que você tenta combater. É aquilo, se um herói mata,
ele simplesmente perde. Ele perdeu a luta. Por conta que ele tá lutando pra pessoas não morrerem, então ele mata. Ele perdeu. Se numa guerra você pega e você machuca inocentes, você simplesmente tá sacrificando seus princípios. Se os princípios pelo qual você luta é proteger os inocentes, é salvar vidas, e você faz o oposto, então você perdeu a guerra. Você perdeu tudo. Se você não se mantém fiel ao que você diz ser até o final, então, pelo que você está lutando, pelo quem você é, o que você é, se não os seus princípios, os seus desejos, os seus objetivos, e você sacrifica tudo isso, você joga tudo no lixo, então significa que você perdeu. Não vale a pena, gente. Não tentem se tornar o mal que vocês desejam combater. Eu falo isso, tipo, alguém pode pensar, mas isso não se aplica à realidade. Se aplica, cara. Tem uma coisa que acontece muito nos Estados Unidos, por exemplo, que muitos jovens se unem a gangues pra combater outras gangues. Só que se você se une a uma gangue que faz maldades, que trafica drogas, que estraga a sua cidade pra combater outras gangues que faz a mesma coisa, você não tá combatendo as gangues, você tá se tornando um gangster. Você não tá combatendo o mal, você tá se tornando um mal. Você pode talvez se tornar um mal pior do que o que você tenta combater, mas ainda assim você vai ser um mal. É por isso que você tem que sempre escolher o caminho certo pra fazer a coisa certa. Não escolha o caminho errado pra fazer a coisa certa. Escolha o caminho certo, gente. É difícil, eu sei é difícil. Eu sei que é muito difícil você se manter fiel aos seus princípios. Às vezes me encontro em dificuldade de manter-me fiel ao que eu desejo ser e a quem eu realmente sou. Às vezes eu me encontro em algumas dificuldades assim. Mas eu me mantenho por conta que se a gente tentar ir pelo caminho fácil, nem sempre a gente vai pelo caminho certo. E encarar a dificuldade significa que a gente vai se tornar mais forte. Quanto mais difícil fica, significa que mais certo você tá, parceiro. Se estiver ficando fácil demais, cada vez tomar a decisão certa, a decisão que você diz ser certa, então significa que você talvez esteja indo pelo caminho errado, cara. O caminho certo é o caminho estreito. É o caminho mais difícil, mais complicado, mas também é o caminho mais recompensador. Porque nada é mais recompensador do que você fazer a coisa certa e chegar no final e você poder dizer: eu errei, mas as coisas deram errado, mas eu fiz o certo. Ou então você poder chegar ainda por cima no final e dizer: deu tudo certo no final porque eu fiz a coisa certa. Isso é extremamente recompensador. Cara, isso dá um alívio enorme. O Arcos falou demais, hablou muito aqui, deu aula. Olá, Peter. Sr. Lee? Eu achei que tinha viajado. Encontrou o que procurava? Vilão sabe que o protagonista o está investigando, mas por estar em um ambiente público, os dois não saem na porrada. Mas olha, ele já tem outro ataque planejado. Onde? Quando? Ainda vou descobrir, mas eu acho que ele vai usar uma coisa chamada bafo do diabo. Soa destrutivo. O que é? Uma substância criada pela Oscorp. Deve ser um tipo de arma biológica. Interrompemos o Homem-Aranha para trazer a vocês Resident Evil 8. Acho que deu certo. Próxima fase. Interface neural. É muito trabalho pra fazer sozinho. Você consegue? Acho que não, julgando pelo fracasso de hoje. Eu ainda não achei outro emprego. Minha verba ainda... Eu sei. Tudo bem, relaxa, eu me viro. O que são os trocados perto de mudar o mundo, né? Ou que era um maníaco com 4 braços mecânicos que vai tentar destruir a cidade. Você nem vai acreditar nisso. Sabe aquele endereço que você me deu? Eu fui lá. Ah, MJ. Eu sei, mas espera. O que é isso? Me escuta. Anteriormente em Homem-Aranha. E acima disso, flashback. Mas que decepção. Fatality. O que acha de uma dupla? Você quer ser minha assistente? Tipo uma Spider-Girl? Ocupado. Spider-Woman? Ocupado. Segura! Interrompemos o Homem-Aranha. Pra você ter uma ideia da falta de criatividade em torno do núcleo do Homem-Aranha. Isso é a falta de criatividade que existe em torno do núcleo do Homem-Aranha, parceiro. Os caras já fez de tudo. Esse é o problema de você tentar pegar e ficar fazendo um monte de personagem que é versão feminina, alternativa de um personagem que já existe. Supergirl já existe. Superwoman já existe. Já existe. Você às vezes fica sem que ter que trabalhar, parceiro. Por conta que o quê? Por conta que você já fez um monte de vezes.
E ainda por cima, você já fez várias vezes isso de forma ruim. E agora trazendo vocês o espetacular Homem-Aranha 2, naquela cena da torre, mas sem a morte no final. Pessoas que perderam o braço certamente o querem de volta, mas podemos dar a elas algo melhor. O corpo humano não precisa ser a nossa meta. Podemos ir muito além dele. Só alguns pensamentos que me ocorreram. O doutor tá dando 110% de si. Espero que ele não fique esgotado. Ou que ele se torne um maníaco com 4 braços mecânicos que vai tentar destruir a cidade. Não. O nome. Isso é até uma discussão que existe. É isso aí que eles colocaram nesse jogo em torno do Dr. Octopus, porque a lore do Dr. Octopus é basicamente que ele é louco. Ele é louco, tá legal, gente? Tem diferenças, assim, em algumas histórias e tal, mas é sempre assim, ele é meio que louco e ele cria esses braços mecânicos. Tem várias versões diferentes. Mas essa basicamente é a lore. Ele é um cientista louco com braços mecânicos. Aí então, quando você pega e você passa pra o que é ele nesse jogo, ele traz uma discussão diferente. Basicamente, ele tem uma raiva do Osborn, o que condiz, por exemplo, com a versão lá do Espetacular Homem-Aranha, o desenho animado do Espetacular Homem-Aranha. Essa versão onde ele também odeia o Norman Osborn e quer destruir o Osborn. E também quer destruir o Homem-Aranha, porque ele acha que o Homem-Aranha tentou matar ele. Mas aí o que acontece? Aqui a história não é só a vingança dele pelo Osborn, mas também essa discussão que tem no meio da mecânica e das próteses mecânicas, onde será que uma prótese mecânica super tecnológica é a melhor opção? Ou será que na verdade isso é um aprimoramento cibernético? Será que isso é uma coisa boa? Ou será que isso é uma coisa ruim? Então muitas vezes, por exemplo, você tem isso. Você tem até mesmo as próprias pessoas que precisam de próteses às vezes dizendo: mas eu acho que não preciso de uma melhoria, eu só preciso me aceitar como eu sou. Então você tem muitas discussões. Dr. Morgan Michaels. Morbius? Spider-Man, quem é esse Dr. Michaels? É um vampiro. Devemos explorar as possibilidades da imaginação. Até onde nossa mente alcança. Nunca tinha visto o doutor tão empolgado com o projeto. Espero que ele não fique empolgado demais. E se torne um... você já entendeu. Pois é, É o incrível Spider-Man. O espetacular Spider-Man. O superior Spider-Man. Pelo amor de Deus. Áticos, não faça nunca mais isso, cara. Eu imploro, meu irmão. Se você falasse fabuloso, estaria bom. Mas isso superior, não fala mais isso não. Pelo amor de Deus, cara. Isso me dá raiva. Isso desperta memórias terríveis na minha mente. Memórias tenebrosas, cara. Você não imagina. Começar. Não deixa a adrenalina dominar. Respira fundo. UFC Combate. Eu tenho um soco no Spider-Man. Isso sim é uma conquista. Quer ajuda? Só se você souber o que é um quark. É uma partícula subatômica. Aparentemente, para você ser um Homem-Aranha, você precisa ser um quase gênio. Essa porra. Cara, isso foi uma outra coisa que fizeram no Miles. Uma alteração que fizeram. Porque o Miles, o que acontece? Só contando um pouco mais da história desse personagem, basicamente, ele é do universo Ultimate. Então você tinha lá o Ultimate Homem-Aranha, do universo Ultimate, que foi uma tentativa da Marvel de, em um outro universo, recontar as histórias dos personagens dela de uma forma um pouco mais séria, realista, até em torno dos poderes, e também com um teor mais sério, ácido, com os personagens tendo mais defeitos, tendo mais complicações nas suas histórias. E acabou que tudo isso correu para um lado onde o primeiro personagem a sofrer com essa mudança foi o Ultimate Homem-Aranha. Aí então depois veio os Supremos. E o pessoal até que aceitou de início, o pessoal curtiu e tal, mas começou a ter umas maluquices muito loucas que o pessoal não curtiu. Acho que as coisas que mais marcaram é o romance super esquisito entre Feiticeira Escarlate e Mercúrio. Não precisa mais ter comentários, né? Mas também uma coisa que marcou muito foi a morte do Ultimate Homem-Aranha, que era o Homem-Aranha mais popular. Mas ele não é o principal, ele não é o canônico. Sim, mas o pessoal gostava mais, ele era o que mais vendia quadrinho, o que o pessoal mais gostava era o Ultimate Homem-Aranha. Aí do nada os caras mataram o Ultimate Homem-Aranha com 1 ano, o cara tinha 1 ano trabalhando com Homem-Aranha, tinha mais de 1 ano de histórias e tudo, mas ele tinha 1 ano trabalhando com Homem-Aranha, mataram ele e substituíram pelo Miles Morales. Isso obviamente já deixa uma grande mágoa dos fãs, muita gente não gostou dessa ideia. Literalmente, na época, muita gente fala, não, hoje em dia que o pessoal critica, na época todo mundo gostou. Não, ninguém gostou na época. Literalmente, você tinha uma parte de comentários ali nas histórias em quadrinhos, onde a Marvel escolhia os comentários ali
E, tipo, detalhe, esses eram os melhores comentários que eles conseguiram escolher. Eles eram escolhidos a dedo pela Marvel, ou seja, tinha comentário pior do que aquele. E o pessoal já na época já dizia, não gostei dessa ideia de substituir o Peter. Depois eu vou trazer um vídeo aqui pro canal do Trash Cômico falando sobre essa época. E fiz um vídeo bem completinho falando sobre isso. E aí então o pessoal não curtia. E aí então, em meio a isso, o pessoal que fez o Homem-Aranha do Miles teve várias questões por trás. Tem a questão de representatividade, onde finalmente o pequeno John pode se ver pela janela e olha só, eu sou igual, o Homem-Aranha é igual a mim, ele é negro, uau! Que é uma baita de idiotice, não tem nada a ver, pelo amor de Deus, cara. Quem gosta de um personagem apenas quando ele parece com você, pelo amor de Deus, cara, você tem uma visão rasa. Você é uma pessoa superficial demais, parceiro. Você só consegue ver a pele do personagem, você não consegue ver o que tem dentro do personagem, os atos do personagem. Você é uma pessoa extremamente superficial, se você só consegue se identificar com o personagem quando se parece com você. Eu me identifico mais com o Homem-Aranha Peter Parker do que com o Miles. Ao mesmo tempo que eu me identifico com vários personagens que se parecem comigo, eu me identifico com personagens que também não se parecem comigo fisicamente, porque o mais importante pra mim não é minha aparência, não é eu ser negro. É tudo que tá ao meu redor. É tudo que eu faço, é tudo que eu sinto, e é tudo que eu já vivi. E não a minha cor de pele. A minha cor de pele é um detalhe, é uma característica que eu tenho, mas não é o que me torna quem eu sou de verdade. Se você só vê uma pessoa, se você só se identifica com uma pessoa quando ela se parece com você, você é uma pessoa muito rasa. Você é uma pessoa superficial demais, parceiro. E eu te digo, tenta mudar, parceiro, por conta que ser superficial não é uma coisa boa. Isso não tem nada de bom, não tem nada de positivo nisso. Além disso tudo, além dessa questão de representatividade forçada pra caramba que o pessoal tinha na mente, também por causa que o Miles foi inspirado no Barack Obama. Muita gente não sabe disso, mas ele foi inspirado no Barack Obama. Você tinha essa questão de que a gente tá tendo um presidente negro nos Estados Unidos, na época que ele foi lançado. Então, por que também não ter o Homem-Aranha negro, já que o Homem-Aranha é basicamente o super-herói que mais vende quadrinho? Pra você ter ideia, a popularidade do Homem-Aranha às vezes supera Batman e Superman, ele supera o Batman e Superman na venda de quadrinhos. Várias vezes ele fica em primeiro lugar em quadrinhos mais vendidos. Então, é um personagem incrível, realmente. Então você pega tudo isso que tinha do Miles e você... Aí o que acontece? Eles tentaram emplacar o Miles, mas como eu falei, não deu certo. Ele vendia mal, vendia muito mal. Cada vez mais ele vendia pior. Aí então eles tentavam usar um soft reboot pra fazer. E aí então esse negócio, por exemplo, do Miles ser gênio foi até uma mudança que fizeram depois no Miles. Ele não era gênio no início. Ele já tem umas características mais dele porque ele não era gênio. Então, olha só, tem a originalidade do personagem. Ele não é feito pra ser um super gênio que sabe quase tudo. Não. Ele tem suas características próprias e seus elementos únicos na sua personalidade e tal. Só que não, aí tudo nada mudaram ele pra isso. Pra ele não ser só... ele ser quase que o Peter Parker. Na verdade, você tinha muitas características no Miles que era pra ele ser um Peter Parker, só que negro. Pra você ter uma ideia, o próprio Michael Bendis fala disso, que o Miles é uma reparação histórica, porque o Peter, ele é um garoto branco vivendo a história de um garoto negro. Só que não. O Peter é um personagem que o Stan Lee criou, simplesmente pra ser um herói mais humanizado, e pronto. Fez isso. Não é uma história de um garoto negro sendo vivida por um garoto branco. Isso é só maluquice do pessoal mesmo, do Michael Bendis, que criou o Miles e vários outros personagens da história do Ultimate. Mas ainda você tem toda essa maluquice, e por causa disso o Miles cada vez mais parece com o Peter, e cada vez o Miles ele tem mais características do Peter, e às vezes ele tenta superar o Peter e tal. E então o personagem hoje em dia ele é totalmente desconexo da realidade Marvel, por assim dizer. Tipo, não é desconectar da nossa realidade, mas ele é desconexo no sentido que ele é exagerado. Ele parece mais um protagonista de shonen do que um super-herói de história em quadrinhos. Pra você ter ideia, hoje em dia ele tem espada de raios que combate magia, tem negócio que ele voa, nem precisa mais das teias, é escolhido de um deus. Basicamente, o Miles hoje em dia ele só vai acumulando poder, e isso vale para todas as versões alternativas do Peter. O Peter não consegue um poder permanente, mas todas as versões dele tem. Um monte de versões alternativas existem hoje em dia, e todas elas têm poderes que o Peter não tem. É uma série de maluquices que o pessoal faz. Garia. Sim. Um dos 7 conflitos da literatura. O homem contra a tecnologia. Cada vez mais homenagens são prestadas ao agente Jefferson Davis. Programa de TV conveniente é conveniente? Se chama GR27, não? Tanto faz, mas tomem cuidado. Nas mãos erradas isso pode... Não se preocupe, somos os melhores do mundo. Não, esses são o Batman e o Superman. Caramba, falou tudo aí, parceiro. Concordo com essa afirmação. Espera, editor errado.
Mas eles não são os melhores do mundo, parceiro. A Shield supera. Quem mais supera? A Sword também supera, tá bom. A Sword é uma variante da Shield, mas ainda supera. Você tem muita gente que supera, parceiro. Tem muita gente que supera a empresa da Sable. Então, tem muita gente que pega e dá uma surra nesses caras de boa, parceiro. Principalmente no quesito de lutador. Se você chama aí o Shang-Chi sozinho dá uma surra nesse cara tudo. Ah, chama aí o Cavaleiro da Lua, dá uma surra. Chama aí o Justiceiro, dá uma surra. Parceiro, chama qualquer um que dá uma surra, parceiro. Viúva Negra, Vingadores, Quarteto Fantástico, X-Men. Ninguém morre com isso. Senhor Lee. Essa cena é um exemplo de como eles não sabem construir os poderes do Homem-Aranha corretamente. Por quê? O Peter aqui poderia simplesmente ter parado tudo isso e reagido de uma maneira extremamente rápida. Pra você ter ideia, como funciona o sentido aranha, o tempo para. É isso que vocês ouviram. O tempo para pro Peter, enquanto o sentido aranha tá funcionando. E então ele vai calculando várias maneiras de como ele pode agir. E toda vez que essa maneira vai dar errado, o sentido aranha... Então, por cima... assim... Então, tipo, o instinto aranha, ele vai dizendo pra ele o que vai dar certo e o que vai dar errado. Toda vez que uma coisa vai dar errado, ele apita. Só que durante todo esse negócio, o tempo para pro Peter. Então, é uma situação de, tipo, o Peter, ele viu isso acontecendo, ele podia ter reagido super rápido e ter feito várias coisas ali, botado ter todo quanto é canto pra parar esse caminhão. Detalhe, o Homem-Aranha tem super força, só lembrando. Ele para um Martin Lee é possivelmente a pessoa mais procurada de Manhattan no momento, mas ele consegue entrar calmamente no Grand Central Terminal, um dos pontos turísticos de Nova York. Escritório do prefeito. Quero falar com o prefeito Osborn. Dizem que esses pontos turísticos têm pouco policiamento, porque são locais onde não teria circulação de armas. Então tem pouco policiamento, mas eu acho que teria mais segurança do que policiamento nesses locais. Quem fala? O homem que ele procura. O que você quer? Isso foi fácil. Eu não quero te machucar. Nada me machuca. Não mais. O Senhor Negativo é um adolescente pescotapa. Interrompemos o Homem-Aranha para trazer a vocês o Homem-Aranha 2. Isso foi muito estranho. Por favor, diz que não, diz que não. Tá bom. Não tá bom não. O que ela tem pra pensar? Cara, só o fato dela ser sua quase namorada nesse instante do jogo já coloca ela em um risco enorme. E pelo clichê dos supervilões convenientemente atacarem pessoas próximas aos super-heróis, esse risco é triplicado. Ei, vocês que ficam agora. Só que ela é uma pessoa. Só que então o que acontece, Áticos? Ela é uma personagem que literalmente nem pensa nisso. Porque se ela realmente pensasse assim, o risco de namorar o Peter. Não, ela fica pensando literalmente no fato que o Peter é protetor com ela. É ruim, porque ele fica protegendo demais. Tipo, pelo amor de Deus, minha filha. Você entra em base militar, você fica cara a cara contra um cara que pode te pulverizar com um raio. Meu Deus do céu, de tudo acontece contigo, mulher. E você quer que ele não fique preocupado. Você quer que o cara que literalmente coloca a culpa do mundo inteiro nas costas dele, coloca todo o peso do mundo nas costas dele, não fique preocupado logo com a pessoa que ele mais ama. Oh, meu Deus do céu. Dados até tarde podem ter visto as luzes piscando na prisão de segurança máxima da Balsa noite passada. Infelizmente, não foi por causa de algum detento indo pra cadeira. Não, aparentemente alguém teve uma ideia que acredita até tem mérito. Fazer o reincidente criminoso Electro pagar por sua estadia fornecendo a energia elétrica para a prisão a fim de economizar o dinheiro dos impostos. Bom, isso é estupidamente genial. Realmente. Isso seria Cara, isso é perfeito mesmo. Os caras gabaritaram. Como é que você pega e você deveria punir criminosos? Coloca pra eles basicamente trabalharem pra sociedade. Coloca pra eles trabalharem na construção de placa, quebrar pedra, recolher lixo. Coloca pra eles pagar pelos crimes. Nos Estados Unidos tem isso de montão. Aqui no Brasil eu não sei se tem muito isso. Aqui eu não vejo muito isso acontecer. Eu vejo muito mais os caras se mexicando lá na cadeia e tendo uma vida melhor do que quando tava fora. Cadê os braços? Hentai! Doutor, eu achei um possível problema. Tudo tem problema se você olhar bem. E é por isso que meus vídeos existem. Vou continuar. Corrigir umas falhas. Pai,
Pai, tudo bem mesmo? Isso aí, Peter. Deixa o homem hentai com algo que pode danificar a mente dele. Eu só saía quando ele tirasse o traje. Aí, qual a sua situação? Eu? Só tô enfiado numa prisão com todos os bandidos que prenderam. É bom demais pra ser verdade. Vocês viram? O sentido da aranha apitou. Por que o Peter não reagiu? Então, aqui teria uma explicação se o jogo fosse bem construído. Basicamente, o Peter, ele não pode reagir a uma coisa que seja mais rápido que ele. Então, se um velocista, por exemplo, atacar ele não tem tempo de reação. Dependendo do nível de velocidade dele. Eu ainda acho que, tipo, ele poderia reagir aqui ao ataque do Scorpion, normalmente. Não acho que seria um problema pra ele reagir ao ataque desse cara. Mas, sim. Isso também poderia ser um caso mais bem construído, sim. Isso poderia ser um caso onde o Scorpion pudesse bater de frente com ele. E aí, então, contra o sentido da linha dele, por conta que o Scorpion poderia ser mais ágil e tudo. Porque o Scorpion, pra quem não sabe, ele é o inimigo natural da aranha. Inimigo natural não, ele seria um rival aracnídeo à altura. Esse é superior. Scorpion, pode aguardar um minuto. Eu tava no meio de uma ligação. Olha, Escorpião, eu sei que você odeia ele, eu sei que você quer matar ele e tal, mas deixa o cara terminar a ligação, cara. Por que você não tá fritando só de entrar em contato com o Electro? Realmente, isso não fez sentido. Mas, basicamente, eu não sei porque o Elétrico não perdeu os poderes quando ele simplesmente foi jogado contra um terreno. Porque, basicamente, se vocês não sabem, a eletricidade some se ela cair no chão. É por isso que quando um raio bate no chão, ele perde a carga. Tempo! Isso tá sendo tão divertido! O Homem-Aranha é um otário com discurso de supervilões. É um clube exclusivo. Eu não vou negar. O Sexteto Sinistro desse jogo é simplesmente incrível e foi algo que eu não estava esperando. Então eu vou remover 6 pecados por causa disso. Lembrem-se, ele disse pra não matar. O único que consegue parar o Sexteto Sinistro é o Homem-Aranha, já que os Vingadores desse universo simplesmente sumiram. Mas o Dr. Octopus não quer matar. É porque ainda tem um pouco de humanidade dentro do coração do Dr. Octopus. E ele não tem um ódio pelo Homem-Aranha, como, por exemplo, em outras histórias. Se fosse outras histórias, ele estaria pronto pra matar o Peter. Mas como aqui ele não tem, então ele não quer matar. Agora, um detalhe importante. O que eu ia falar mesmo? Ah, sim, os Vingadores. Os Vingadores não agirem nesse jogo, basicamente, poderia ser justificado de uma maneira muito simples. Coloca pra um jogo dos Vingadores estar acontecendo ao mesmo tempo. Você coloca aqui a data que isso está acontecendo e coloca para um jogo dos Vingadores que está acontecendo ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que está acontecendo isso aqui, todos os Vingadores estão ocupados em outra missão. Você faz um jogo com isso. É a solução básica para você resolver esse tipo de problema, esse tipo de incoerência. Agora o choque do Electro faz efeito. Davis. Primeiro e último aviso. Não nos atrapalhe. Se você não quer que ele atrapalhe, por que você não mata ele? Como falei, ainda resta um pouco de humanidade dentro do coração dele. E admiração pelo Homem-Aranha. Eles me ligaram do hospital. Disseram que você sumiu. Preciso voltar ao trabalho. Os médicos disseram que você ainda tem 14 ossos quebrados. Então os médicos viram o rosto dele, certo? Quer dizer, não podem ter examinado ele sem tirar o traje. Então, podem tirar toda a parte de baixo do traje, da pescoço pra baixo. E só deixar a máscara. Basicamente, e detalhe, tecnicamente existiria uma regra, isso que eu vi na história do Caídos entre os Mortos, mais uma vez falando dela, onde basicamente tem um procedimento que eles não seguem lá na história, mas, cara, você pega e você não passa identidade secreta. Simplesmente, você pega a identidade falsa, não tira a máscara do cara e deixa ele ali. Você finge que você nunca nem viu esse herói aí na sua vida, parceiro. Você tem todo um procedimento pra esconder que os heróis foram parar no hospital. Certo? O mais difícil foi te esconder da Sable. Eles te definiram como alvo prioritário, sabia? O quê? O Homem-Aranha foi o único que tentou impedir o Sexteto Sinistro de fugir da prisão. Peter, você tá... Porque a Sable tem que ser vilão nesse jogo aí, tudo e tal. E, tipo, não pode ser só a lore clássica, onde a Sable
é uma parte onde, na verdade, a Silver Sable é a filha do Silvermane, e então ele é um chefe do crime da cidade. Não, tem que ser uma empresa paramilitar contratada pelo Oscorp. E eu nem acho isso ruim, cara. Só é um detalhe aí que o pessoal coloca, e por causa disso a Sable tem que ser uma vilã também nesse jogo. Disponível. Precisamos de ajuda na filial do Festa, perto do centro. O centro de veteranos no Harlem? O que foi? Os homens de Riker exigem comida e suprimentos. Os funcionários estão protegidos, mas precisam de ajuda. O Miles e eu estamos indo lá evacuar a equipe. A menos que você soubesse que ele é o Homem-Aranha, por que você pediu isso a ele? O que você acha que ele vai fazer? Chegar lá armado, dando tiro pro alto e fazendo os bandidos fugirem de medo? Me desculpa. Então, alguns dizem que a Tia May, ela sabe que o Peter é o Homem-Aranha. Eu não acho que ela sabe. Eu acho que... eu não tenho certeza se ela sabe. Basicamente por causa de quê? Eu não acho que ela concordaria com o Peter salvando vidas desse jeito. Mas talvez ela soubesse, realmente. Talvez nesse momento aí ela realmente saiba, já que... Eu já sabia, Peter. Eu já sabia. Porque, tipo, é meio difícil a pessoa que criou ele não saber quando ele tá mentindo. Não reconhecer o jeitinho dele quando ele tá salvando pessoas e tal. Por ter feito você sentir que não podia. Ainda somos parceiros? Sempre. Oi. Personagens surgindo em um momento oportuno para atrapalhar a relação amorosa de outros dois personagens. É, o Uma gangue de famoso loucos estraga prazeres. fantasiados está destruindo a cidade aos poucos. Tá na hora de retribuir o favor. Então você vai juntar a sua própria gangue de loucos fantasiados? Tem o número dele. É a namorada do Spider-Man? Miles é um ótimo detetive. A fonte de energia... Tecnicamente, vocês sabiam que tem personagens dentro das histórias do Homem-Aranha que poderiam ajudar ele aqui? Ele poderia convencer o Magma a ajudar ele. Tem o Sandman que ele também poderia convencer, porque são personagens basicamente vilões que se reabilitam, dependendo da história. Não só vilões. Se os caras botassem aqui o Harry poderia ajudar ele. Você tem os clones do Peter. Aí eu não acho que seria uma ideia já tão boa, mas você também tem eles. Além disso, você tem outros personagens ao longo das histórias do Homem-Aranha que também são colocados do bem. Isso já é mostrado na animação dos anos 90, mostrado em outras obras, em outras histórias. Então você tem vários personagens que poderiam ser colocados aqui para ajudar o Peter a salvar as novas... As asas do Vulture causaram um câncer de medula espinhal. E o Otto tá fazendo um tratamento experimental pra ele. Eu ia tirar um pecado porque o Otto tá tentando curar um câncer de uma pessoa. Mas aí eu lembro que essa pessoa é um super vilão e que o Otto liberou uma arma biológica na cidade, o que vai custar a vida de milhares de inocentes. O que houve? O Electro tá de castigo. O Peter é o pai do Electro. E se eu fosse um mercenário vestido de escorpião, onde eu estaria? Atrás de você! Bom, mesmo se você não tivesse gritado, provavelmente o sentido aranha teria protegido o Peter, então o seu ataque stealth foi inútil. Cara, mais uma vez, o sentido aranha tinha que apitar mais vezes aí nesse jogo, porque várias vezes o Peter tá sendo pego desprevenido. Mas o pessoal faz isso, várias vezes os roteiristas, por ele ter esse elemento, isso acontece com vários elementos. O sentido aranha do Peter é a ponta do iceberg. Tem muitos elementos dentro de personagens, de várias histórias em quadrinho, que várias vezes deveriam proteger eles de vários ataques e perigos, mas simplesmente os caras ignoram que esses poderes existem. Acho que ele não me viu. E foi nesse momento que passamos de um jogo de ação e aventura para um jogo de survival horror. O que ele tá dizendo? Daqui a pouco ele não vai dizer mais nada. Miles nocauteou um bandido com um único soco sem nunca ter feito isso antes. Porque o protagonista é o Peter. Manda o Miles enfrentar o Senhor Negativo no 1x1 sem poderes. Eu posso... R$10 no Miles. Tecnicamente isso aí não fez o menor sentido. A menos que ele já tivesse assim com poderes de aranha. Por causa de quê? Então, teria uma maneira dele simplesmente pegar e nocautear um bandido com um único soco? Porque quando você bate nessa parte aqui do queixo, ela fica bamba e o cérebro da gente começa a chacoalhar e bater no crânio de um lado pro outro. É por isso que isso causa um nocaute lá no boxe. Mas ele não aprendeu boxe, ele aprendeu a dar um soco. Não necessariamente isso seria o bastante para nocautear alguém. Você tem que ter uma precisão muito mais forte. Peter Parker acabou de ser cúmplice no assassinato do Escorpião. Teclado secreto. Acho que não traz matou, retrato não. de família. MJ seria ótima com Cinema Sims. Agentes super bem treinados nunca olham atrás de bancadas ou de mesas. Você atacou meus homens.
Destruiu meus equipamentos e custou milhões ao meu cliente. Me deu um motivo pra não te matar agora. Eu ataquei seus homens porque eles me atacaram, eu destruí seus equipamentos porque seus homens estavam usando eles pra me atacar, e seu cliente criou uma arma biológica. Era tudo que o Peter Parker precisava dizer. Não desiste, Marty. Você pode superar isso. Vilão tendo conflitos internos graças aos esforços do protagonista. Aonde você vai? Eu tenho que achar o Otto. Ele tá com a tesoura. Eu não sei se consigo vencer. Talvez não. Talvez o Spider-Man precise da ajuda do Peter. O Peter ajudou a construir os braços, lembra? Se alguém pode achar uma fraqueza, é ele. O super-herói você não pode vencer, mas o normal você pode, clichê. Tá bom. Não. Isso às vezes é um clichê que pra mim tem muito significado e importância. Porque o que acontece? Muitas vezes o herói, ele é quem ele é por causa da pessoa que usa o manto. Não é o... Nesse jogo, literalmente, eles cravaram que o Miles não poderia ser o Homem-Aranha. Que ele não poderia ser o Spider. Por quê? Porque eles definiram que não é o... O manto não define o Homem-Aranha. Essa cena literalmente mostra isso. Não é o Homem-Aranha que faz o Peter Parker ser Peter Parker. É o Peter Parker que faz o Homem-Aranha ser Homem-Aranha. É o Peter Parker que define como é esse manto, define o significado dele, define o limite e as fraquezas e forças dele. Define tudo o que ele simboliza. É que nem o Capitão América. Não dá pro Sam Wilson ser o Capitão América. Ele nunca vai poder ser. Vai ser sempre o Steve Rogers, porque o Steve Rogers definiu que o manto do Capitão América é ele. O Steve Rogers definiu o manto, e não o manto definiu o Steve Rogers. Não é que nem personagens de legado. Não é como Lanterna Verde, Flash e outros. Você também tem personagens legados na Marvel, por assim dizer. Mas não é como esses personagens. O Peter é o Homem-Aranha. E pronto. Eu gosto do Miles. Eu curto o Aranhaverso. E eu gostei também do jogo dele, do Marvel Spider-Man, Miles Morales, que eu acho que fez tudo de errado, que a gente vai reagir aqui. Mas o Peter é o Homem-Aranha. Isso é uma verdade indiscutível. E que você pode negar pra sempre. Você pode dizer, não, mas eu prefiro Miles. Você pode preferir à vontade, cara. Seu gosto é indiscutível, gosto não se discute. Mas a realidade é a realidade também. Não tem como mudar a realidade. E a realidade é que o Peter é o Homem-Aranha. E ponto. Não é essa. Acho que é essa. Não. Ai. Mais presságios. O Homem-Aranha construiu um traje inteiro feito de um material especial unicamente para enfrentar o Otto, em questão de minutos ou no máximo horas. O que me faz pensar, quando ele planejou esse traje? Desde que o Otto se revelou uma ameaça, você não parou de lutar um único minuto contra os bandidos que ele libertou e contra o Sexteto Sinistro. Mas que decepção. Então, como ele já tinha ajudado a construir os braços mecânicos, e o Peter é um gênio, isso é uma coisa que muitas vezes todo mundo esquece. Eu não tô dizendo que eu acho que esqueceu, mas estou explicando aqui a situação. O Peter é um gênio da tecnologia. Tecnologia e ciência, química e até biologia, essa é a área dele. Essa é a área física, matemática. Ele tem várias áreas de expertise. Não são todas, mas ele tem várias. E ele ajudou a construir esses braços mecânicos. Então, construir um traje capaz de destruir os braços mecânicos, quando ele já tem os braços mecânicos, é fácil para ele fazer isso em horas. Então, sim, o Peter é um personagem que ele tem como se preparar para uma luta. Só precisa o roteiro dizer que, sim, ele vai se preparar para uma luta. Parker. Você sabia? Ele percebeu quando ele levou um chinês pro laboratório e você tava lá costurando a roupa. Só uma coisa, faz sentido às vezes os personagens não saberem que o Peter é o Homem-Aranha, mesmo quando eles veem às vezes o Peter com roupa de Homem-Aranha, eles veem ele costurando a roupa do Homem-Aranha e tudo, por causa da mentalidade de âncora. Basicamente o que acontece todo mundo crava na cabeça, tem uma âncora na cabeça deles, isso é claro, metaforicamente falando, onde eles têm uma imagem fixa do Peter. E o Peter fracote, o Parker fracote, não pode ser o Homem-Aranha, né, gente?
Pelo amor de Deus. Olha o físico desse cara. O Homem-Aranha é incrível. Ele é um cara... Esse cara carrega tudo na força. O Homem-Aranha não consegue fazer um teste de educação física sem ficar cansado. O cara não consegue jogar futebol americano. Como é que poderia ser o Homem-Aranha? O Peter é preso no armário, gente. Como é que ele poderia ser o Homem-Aranha? Pelo amor de Deus. O Peter é um fracote. O que é que um nerd fracote pode fazer? Então o pessoal crava isso na cabeça. E todo mundo acha que o Peter... E mesmo quem não é o Flash Thompson, não vê o Peter sendo esse herói incrível. Eles não veem o Peter desse jeito. Até porque muitas vezes o Peter tem que passar por um covarde que foge da situação para poder virar o Homem-Aranha e poder salvar o dia. Parte do jogo é simplesmente incrível, meu Deus do céu, eu não tenho nem palavras pra descrever o quanto eu amo essa parte. Então eu vou tirar 10 pecados e é isso aí. Peter, eu te via como um filho. Devia saber que se voltaria contra mim. Cara, você tentou destruir uma cidade e matou centenas de inocentes só porque queria se vingar de um cara. O Peter foi mais do que certo em se virar contra você. Você disse que nunca me abandonaria. Você prometeu. Chantagem emocional? É viável, mas precisamos da amostra toda para produzir mais doses. Vai demorar muito? Algumas horas. Um dia, talvez. E se usar pra curar alguém agora? Não terá o bastante para curar os outros. Vou te dar uns minutos. Eu não sei o que fazer. Você sabe sim. E essa é a vida desse grande personagem. Mesmo tendo salvo a cidade, mesmo tendo colocado o Sexteto Sinistro na cadeia, mesmo recuperando o Anti-Soro, no final de tudo, o Homem-Aranha ganhou e o Peter Parker perdeu. Isso é muito, mas muito triste. Porém, dá um peso emocional muito grande pro personagem e pra história, o que me faz remover 20% dos pecados. Você é cientista. E é bom. No meu último projeto, eu criei um polvo monstro que quase destruiu a cidade. Então... eu acho... Então, mais uma vez, aquilo. Pra mim, o Peter abandonar a ciência, mesmo que seja por um jogo, isso é um erro, tá legal, gente? O Peter, ele tinha que já ter a própria empresa dele, já tinha que ser um cientista que trabalha do próprio jeito dele, cria as próprias invenções dele. Pra mim, o pessoal, eles tentam forçar o Peter pro fracasso e pra ele ficar lá embaixo. Porque, tipo, a perda da Tia May, todo o ataque que teve aí, toda a confusão, de boa. Mas tem que ter evolução também. E não ele ficar lá embaixo, triste. Ai, meu Deus do céu, deu tudo errado. Então eu vou dar um tempo. Dar um tempo até quando? Até a gente esquecer de todo o plano. A gente esquecer que você não evoluiu? Você tem que evoluir, cara. É um problema que o pessoal tem. Isso acontece por quê? Primeiro, que os heróis são um produto. Os heróis de quadrinhos são um produto, antes de tudo, das empresas. Então as empresas não deixam eles mortos por muito tempo e nem apagam eles pra sempre. A menos que sejam personagens extremamente impopulares ou que não dão lucro. Então, por mais que a Marvel pise no Homem-Aranha, eles não apagam o Homem-Aranha de vez. Por conta que ele é um produto e toda vez que eles apagarem, ele vai voltar. Então se ele morrer, ele volta. Se ele cair, ele tem que levantar. Se ele abandonar o manto, ele vai ter que vestir de novo depois. Ele sempre vai ter que voltar de qualquer jeito. Dificilmente eles abandonam 100% um herói. Até no universo Ultimate, que tava tendo umas mortes bem sérias, os personagens estavam voltando à vida. O Peter volta à vida no Ultimate. Ele literalmente ganhou o poder de ressuscitar usando um casulo de teia. Então, você tem já esse problema. E um segundo problema que você tem é que como os personagens eles não morrem, eles são praticamente imortais, os caras têm medo de evoluir esses personagens. Porque tem que sempre ser feito pro jovem. Pelo amor de Deus, cara. Eu já tenho 21 e eu ainda gosto de Homem-Aranha. E aí? Qual é o seu argumento pra isso? Ah, mas você ainda tá na faixa etária. Mas eu evoluo. O Homem-Aranha evolui. Eu acompanho o Homem-Aranha desde pequeno, cara. Desde muito tempo. Eu cresci assistindo o espetacular Homem-Aranha. E ele não evolui até hoje. O personagem tem que evoluir, tem que mudar, tem que passar por mudanças. O Peter tinha que sair desse jogo, ao invés de querer trabalhar para outras pessoas, já trabalhando para si mesmo, fazendo seus próprios projetos. O projeto dele não deu errado por culpa dele, mas sim por culpa de outra pessoa. A própria questão dele não pegar e parar de carregar o peso no mundo das costas é um defeito dele que ele não muda. Não, é uma característica positiva e um defeito dele, mas ele não muda, ele não evolui em relação a isso.
Então você tem sempre esse ponto que pra mim dá uma raiva da desgrama, que é o personagem não evoluir, e ele sempre fica nesse tom baixo aí que o pessoal coloca. Eu acho que é melhor eu te mostrar logo. Não. É bizarro, né? Convenientemente, Miles revelou para o Peter Parker, que era um Homem-Aranha, que ele também era um Homem-Aranha. Oh, isso foi confuso. Faltava tão pouco. Interrompemos o Homem-Aranha para trazer a vocês o Tyrant do Resident Evil. Pecado, 87. Sentença. Tudo culpa sua, Norman, seu filho da... É isso aí, gente. Mais um vídeo do Artigos e eu vou ser franco, esse jogo é incrível. Tem muitas coisas que eu reclamei, tudo, critiquei. Porque é aquilo, eu critico o que tem que criticar e elogio o que tem que elogiar, e tem muita coisa pra elogiar. Eu tô com o Artigos em vários pontos que ele apontou aí, e eu sei que o que ele muitas vezes criticou aí tudo, não foi realmente uma crítica, foi só zoeira dele, porque é aquilo, isso aqui é feito com humor. Ele falou no início, Everything Roman, Cinema Sins, é pra gente se divertir. Então, valeu galera, por quem acompanhou aqui até o final do vídeo. Se inscreve, ativa o sininho para ficar por dentro das notificações. Estou postando vídeo, um monte de vídeo por aí. E muitos poucos... eu já tenho alguns inscritos e eu não vejo esse número de inscritos, por exemplo, visualizando meus vídeos. Olha lá, galera. Apoia aí um pouco, por favor, o canal. Compartilha com os amigos também. E, é claro, deixa o like. Valeu, galera. Até mais. Fui!